Só Jesus para me alegrar. Eu sei por que eu estou alegre. Mas Ele vai fazer você se alegrar por um motivo que Ele te ajudou quando você estava escondido. Glória a Deus. Irmãos, é um texto que eu já estou meditando uns dias, mas que me chamou muita atenção. Os irmãos conhecem o texto muito bem, sabem a história. É um texto que quando a gente fita os nossos olhos, nós vemos um acontecimento que fez muralhas e ao chão. E não foi usado nenhum tipo de ferramenta humana, mas o fato de ter fé e agir na obediência a Deus, Deus causou um terremoto naquela cidade, segundo a arqueologia, e causou um tremor que fez as muralhas ir ao chão. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o fato de que quando Jericó não estava sabendo dos acontecimentos do que o povo de Israel estava causando, eles faziam atrocidade. Era uma cidade a qual causava espanto naquela região, que impedia o povo de chegar em Canaã. Então aquele povo era soberbo, orgulhoso, prepotente, andava com o nariz de pé por achar que tinha muralhas erguidas. E na história bíblica você não encontra um episódio igual a esse que foi regido por Deus através de homens com fé e obediência, que fez aquelas muralhas ir ao chão. O fato daquele povo ter as muralhas ao redor da cidade, ele queria ser melhor do que as outras nações. Mas há um dia que chegou para esse povo, que teve um momento que eles tiveram que fechar as portas, não porque eles eram soberbos, não porque eles eram prepotentes e nem andavam com o nariz de pé. Por quê? Porque Deus chamou Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac, Jacó gerou os 12 filhos, que se tornaram 12 tribos, e dessas 12 tribos Deus formou um povo e deu o nome o povo de Israel. Esse povo, andando na direção de Deus, estava fazendo coisas extraordinárias, conduzido pela mão de Deus, que causou espanto sobre toda a terra, ao ponto de que desse povo soberbo, prepotente, orgulhoso, que se achava melhor do que as outras nações, ter que fechar as portas e se esconder. Quer dizer, o orgulho desse povo caiu por terra, a prepotência desse povo caiu por terra, a soberba desse povo caiu por terra. Tudo que esse povo fazia com o nariz em pé tiveram que cair por terra. Por quê? Porque o soberbo passou a ter medo. O soberbo passou a querer se esconder. Por quê? Porque um povo que Deus escolheu, se responsabilizou e cuidar, e ainda deu as diretrizes como fazeria acontecer a manifestação de Deus, causou espanto, e agora quem estava na direção era o povo de Israel. Então o povo de Israel causou espanto, que por causa dele as portas do povo inimigo se fechou. Glória a Deus. Se fechou por causa de Israel. Que interessante. Os inimigos se escondeu por causa de Israel. Os poderosos perdeu seu poder por causa de Israel. E não precisaria Israel fazer Deus de madeira. Não precisaria Israel ter a luxuosidade como seu predomínio. Não, porque o povo de Israel estava pensando na promessa, na terra de Canaã. Então o fato de obedecer
fazeria atravessar as barreiras e seja qual fosse o tamanho delas. Por quê? Porque ele sabia quem estava na frente não era a força do braço, não era o entendimento humano e nem a espada que o soldado carregava nas batalhas. Não, era a mão de Deus abrindo o caminho para Israel passar. Para que você entenda mais a introdução da pregação, a cidade de Jericó era a primeira cidade que impedia Israel de alcançar as terras que manavam leite e mel. Então, a necessidade dessa manifestação de Deus agir era tão grandiosa que não precisaria soldado fazer nada para as muralhas cair com a força do braço. Tinha que ter a manifestação de Deus, porque na primícia Deus queria ser o agente da destruição. Para quê? Para que ele recebesse as primícias de todas as coisas, para que ele recebesse a direção da adoração das pessoas que viessem adorar pelos feitos que ele ia fazer. Por quê? Porque ele derrubaria as muralhas sem precisar da humanidade, sem precisar da força do braço. Por quê? Porque os acessos dos outros caminhos, Deus daria a vitória, mas não precisaria Deus manifestar com a sua poderosa mão. Mas sim, só o fato de Israel, pastor Francisco, obedecer a Deus já era o suficiente após Jericó os inimigos serem vencidos. Mas na cidade de Jericó, Deus ensinou a obedecer. Vocês vão fazer dessa forma, como está no texto. 6 dias vocês vão rodar a cidade, uma vez por dia. No 7º dia, vocês vão rodar 7 vezes. Após isso, vão tocar a trombeta e dar o grito. Você não vê no texto, pastor Francisco, Josué, quando ele dá a instrução do que seria feito, que as muralhas iam cair no chão. Ele não fala para o povo, ó, se vocês gritar, as muralhas vão ir ao chão. Ele não fala para o povo que as muralhas cairiam ao chão. Ele só estava dando uma estratégia. O povo, sem questionar, sem querer especular. Sabe aquela coisa que quando o líder fala para você assim, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você sem querer especular, sem querer questionar, querer saber o que vai ser feito, da onde que veio. Não, o povo de Israel fez diferente. Josué só deu a instrução, o povo se prontificou a fazer. Através do fato de fazer, demonstra obediência sem querer especular. Sabe aquele caso, nós vamos evangelizar, mas vai ser na onde? Qual vai ser o lugar? Quantas pessoas vai? Mas com essa minoria não vai acontecer nada. Nos dias de hoje acontece muito isso. É levantado um propósito, mas é quantos dias? Mas vai ser que horário? Aí fica aquela especulação, já mostra o que está no coração dele. Eu vou até ir, mas eu vou porque eu não quero ver ninguém falando de mim. Mas eu queria nem estar lá, porque já ora na igreja, já tem oração na casa, já tem oração. Aí fica especulando. Por isso que muitas coisas fogem do controle e não dá certo, porque é muita especulação e pouca obediência e fé. Sem essas coisas, a muralha não cai diante de você. Mas aqui não. A instrução veio. Faça dessa forma. O povo não perguntou, mas o que vai acontecer se eu fizer isso? Não, aqui não. Não teve esse tipo de comportamento. Aqui só teve o desejo. O líder mandou, eu vou fazer. Se tiver que dar 6 voltas, eu vou dar 6 voltas. Se tiver que gritar, eu vou gritar. Porque está vindo de alguém que a gente conhece.
A gente já tem experiência do que Deus fez com nós através da vida dele. Mas no dia de hoje o povo sabe, o povo conhece a vida daquele que lidera, mas mesmo assim está sendo levado por doutrinas de demônio que fica ensinando coisas que não estão na Bíblia. Essa geração que ensina que pode, mas na verdade não pode. E a muralha fica sempre de pé. Mas para que você entenda mais, eu preciso falar sobre isso. A cidade que impedia Israel de chegar à terra de Canaã era Jericó, porque tinha muros imensos que rodeavam toda a cidade, servindo de escudo, proteção e segurança. Servindo de escudo, proteção e segurança. Os pesquisadores dizem que os muros envolviam a cidade em 2 concêntricos círculos. O muro rodeava a cidade em 2 concêntricos. O que é isso? Era não só um muro, era 2 muros, porque lá fala que em cima do muro os cavaleiros rodeavam a cidade em cima do muro com suas carruagens, os seus cavalos e as suas espadas. Então o muro não era qualquer muro, era um muro que se você atravessasse um, você se deparava com o outro. Então o acesso para dentro da cidade era difícil. Não era uma coisa que em 7 dias seria resolvido. Não era uma coisa que você, mesmo estando na presença de Deus, mas se achando que você tinha estratégia, que você tinha o conhecimento, só porque faz uma teologia, ou só porque faz uma acadêmica escolar, onde as pessoas ensinam sobre Deus, acha que já sabe tudo e tem que ser do seu jeito, não quer mais obedecer. Você está fora do controle de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui que lá no meio de Israel, além de ter o líder, tinha sacerdote, tinha pessoas que eram soldados. Mesmo tendo essas posições, não se atrevia a passar na frente do líder, porque ele tendo espada ou vestindo roupa de sacerdote, mas entendia, quem está no controle foi quem Deus chamou. E se Deus chamou ele para liderar, e se Deus chamou ele para dar estratégia, para dar direção, então a gente tem a plena certeza que não é a minha espada que vai derrubar a muralha, e não é me vestir bem como sacerdote que vai causar buraco para mim entrar dentro. Não, é através da direção que vem do céu para a terra, não é da terra para o céu. Aleluia. Se você quer ver as muralhas da tua vida cair, faz uma retrospectiva do que você está fazendo na tua vida. Aleluia. De como você está caminhando, se titulando como cristão. Tem coisas que mataram espiritualmente as pessoas porque as muralhas continuam de pé. Como? Perder os princípios das coisas. Você lembra quando era muito rígido? Não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo. Algumas coisas eram excesso. Mas quando a gente era ignorante e queria viver o seco da Bíblia, você via cadeirante andar, cego ver, você via leprosos ser purificados, você via demônios ser expulsos. E aqueles que se levantavam contra a igreja tinham que marchar a ré e bater em retirada, porque a igreja tem dono e eu também. Mas todo mundo esperava. Ei, o pastor está falando, o silêncio opera. Por quê? Porque é o anjo da igreja e foi Deus que escolheu. E quem somos nós para contender com ele? Quando a gente contenda com aquele que Deus chamou, nós estamos contendendo com o próprio Deus. E Deus, ele não opera naquele que contende com as coisas que ele escolhe. Bater de frente com o escolhido é bater de frente com Deus. E quem é você para bater de frente com Deus? E com aquele que ele escolhe. Às vezes isso tem se tornado uma muralha na tua vida. Aí você não fala mais em língua, você não tem vontade mais de orar na igreja, de participar de campanha, de ir para o monte,
crente há 1000 tempos atrás, você sabe que essa especulação de puxa-saco, sabe, ser bajulador, surgiu de um período de tempo para cá. Porque dentro de Israel tem os israelitas, mas dentro de Israel que tem os israelitas, tem os infiltrados que se diz israelitas e não são. Estão lá para semear mentira e tirar você do propósito que é a nova Canaã que vai descer do céu. Sabe quando você estava lá no mundão, com aquela muralha protegida, naquele tempo do quadrado, que você estava dando trabalho para tua mãe, fazendo tua mãe chorar, fazendo teu pai gemer, fazendo a tua esposa pedir socorro, o socorro na casa da macumba não dava certo, o socorro lá no espiritismo não dava certo, aí você conheceu os obedientes a Deus, te ensinou o caminho, aí você se tornou um cheio do Espírito Santo, aí de repente você foi usado, aquela mulher foi no chão, aí Deus colocou infiltradores para começar a colocar os blocos de novo. Aí você começou, cada bloco que colocava era alguma coisa que você ouvia e colocava na sua vida, que muitas vezes o líder te orientava e você rejeitava a sua orientação. E o que aconteceu? Você morreu espiritualmente. Você vem pelo ambiente. Você ouve falar que Deus está no ambiente. Você ouve dizer que o Espírito Santo está no ambiente. Você ouve dizer que tem cura no ambiente. Você ouve dizer que tem milagre no ambiente. Você ouve dizer que tem providência no ambiente, mas você só fica, eu só ouço dizer, mas eu não participo, por quê?